Olá, meus irmãos, profetas e profecias hoje. Existem ou não existem? Depois que temos o cânon fechado, que é a Bíblia, as Escrituras, há necessidade de termos hoje profetas ou profecias? Nós vamos hoje explicar, à luz da Bíblia, esse assunto. Outro assunto importante que vamos explicar é o que alguns defendem, que a profecia, profetas que temos hoje, é a própria pregação. Então, a pregação é a profecia, tá? Que não é nada de ninguém trazer algo sobrenatural de Deus, não é nada disso. Então, será que é isso mesmo? Que pregação é profecia, que profecia é a própria pregação? Hoje, vamos esclarecer essas dúvidas. Hoje, vou te provar biblicamente que não é. Vou te provar biblicamente que são coisas diferentes e distintas. Não é porque eu quero acreditar nisso. Eu acredito nisso porque a Bíblia mostra diferente, tá? Então, guarda só um pouquinho aí, esperar o restante do pessoal entrar e a gente já vai começar. Deixa eu só fixar o tema aqui, porque já começaram. Eu nem gravei e a gente já respondeu o vídeo me xingando já. Então eu quero que quem xingue venha pra cá, venha pra cá. Treta é comigo mesmo. Deixa eu só fixar o tema aqui. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só fixar o tema aqui, gente. Escrever profecias e profetas. Profecias e profetas. Fixar o tema. Prontinho. Estou vendo o pessoal da Vitória da Conquista aqui. Conquista foi muito bom, viu? Deus fez uma G grande lá. O pessoal de Conquista está aqui. Bom demais. É ok, Gabriel, que tu quer aqui. Fica aí, viu? Vou orar para tu, para Jesus fazer obra nesse coração aí e você voltar. Ore pro Gabriel, viu? Melhor humorista do estado da Bahia. Ele está aqui na live. Ore por esse homem para Jesus fazer a obra, viu? Jesus traz ele de volta. Pastor Ócito, grande homem de Deus, pastor em Macarani, fazendo uma obra grandiosa. Deus te abençoe, meu amigo. Gente, profecias e profetas. Hoje, assim que eu fiz esse anúncio, uma pessoa respondeu o meu vídeo no status do meu WhatsApp. Pessoa muito querida, uma serva de Deus. Não estou aqui falando contra a pessoa, estou falando do assunto, do conteúdo. Eu sei que ela disse isso talvez por um desconhecimento. A gente está aqui para ensinar, para instruir, para orientar a luz da Bíblia, porque esse é o nosso dever como educador bíblico, como educador teológico. Não é verdade? Então, a pessoa respondeu o aviso que eu postei que ia fazer live, a pessoa já me respondeu. Não existe profecia. A Bíblia é a nossa profecia. Tá? Aí eu falei, venha para lá que eu vou te mostrar que você está errada. Então assim, não que ela esteja errada no sentido de que a Bíblia não é a profecia. A Bíblia é sim. A maior profecia é a palavra de Deus. A profecia normativa, que regulamenta a nossa vida. A norma da nossa vida. A doutrina estabelecida para toda a igreja, para todos os povos, para todas as pessoas. Esta é a profecia. Mas por que ela é a profecia magna? Ela é a profecia suprema que Deus não fala de outras formas, de outros meios? E quando Deus fala de outras formas, de outros meios, Ele está querendo dizer que a Escritura é insuficiente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos falar sobre isso aqui, né? Vamos falar sobre isso. Gente, preste bem atenção. Estão perguntando aqui se eu gosto de treta. Não, as pessoas gostam de fazer essa treta e aí me jogam no meio, então vamos aqui responder. Vamos aqui estudar sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que eu vou explicar para você, preste bastante atenção. O que são profetas e profecias canônicas e não canônicas, tá? Profeta canônico. O que é o profeta canônico? Uma mensagem canônica, uma profecia canônica. O cânon sagrado é esse aqui, a Bíblia, ok? O cânon sagrado é a Bíblia totalmente fechada, formada. Todos os livros da Bíblia aqui formados. Pronto. Aqui é o cânon sagrado, ok? Esse é o primeiro ponto. Quando Jeremias profetizou, quando
Isaías profetizou. Daniel profetizou. Outro, por exemplo. Quando os profetas menores, Abacuque também profetizou. Esses profetas e o conteúdo da sua profecia são canônicos. Por quê? O que eles falaram, o que eles registraram, o que eles escreveram, o que eles proferiram, se tornaram escritura. Ok? Então, o que Isaías proferiu se tornou escritura. O que Jeremias profetizou se tornou escritura. Está aqui. Por isso que ele é um profeta canônico. Por isso que a sua profecia é canônica. Esse é o primeiro ponto. Entendeu? Pronto. Fechou aí. O que as pessoas dizem, o motivo que elas dizem, porque elas pregam que não existe mais profeta e profecias hoje, porque o cânon fechou. É porque elas acham que o profeta, quando não é canônico, não é legítimo. E a profecia, se não for canônica, ela não é legítima. Só que a própria Bíblia mostra profetas de Deus que não foram canônicos. Profecias que não foram canônicas. Ou seja, profetas e profecias que o seu conteúdo não se tornou normativa. Não entrou como livro, repito, não entrou como livro sagrado dentro da Escritura. E foram profetas de Deus. Profetas canônicos e profetas não canônicos. Por exemplo, profetas não canônicos. Nós temos na Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, vou falar e vou resumir. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 1 a 32. O homem de Deus que veio de Judá é um profeta anônimo, não fala seu nome. Ele teve uma profecia específica, ok? Profecia específica. Ele não escreveu um livro e entrou no cânon. Não, anônimo. Temos primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 11 a seguir. O profeta velho de Betel, profeta anônimo. Não existe um livro dentro da Bíblia, livro do profeta velho de Betel. Não é canônico, mas foi usado pelo Senhor naquele momento específico. Outro, Juízes capítulo 6, versículo 10. O profeta da repreensão em Boquim, profeta anônimo também. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, versículo 13. O mensageiro da vitória sobre os sírios, profeta anônimo. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, versículo 35. O profeta ferido em batalha. São profetas que não levam seu nome, não tem nome. Ok? Eles são anônimos. Eles não escreveram um livro específico. Eles apareceram em um momento da história e profetizaram algo pontual e específico. Então nós temos no Antigo Testamento os profetas, observe, canônicos, que é aqueles que sua profecia entrou como livro da Bíblia, repito, Isaías, Jeremias, Ezequiel, por exemplo. E temos profetas não canônicos que também foram usados por Deus. Eu mostrei a vocês. Então se alguém quer, eu acho que não é. Se você acha, então saia da live. Eu não estou aqui para falar o que você acha, não o que eu acho. Eu estou aqui para falar o que a Escritura está nos revelando nesse momento. E eu li textos suficientes, ok? Suficientes para a gente mostrar sobre isso. Ponto. Então, já vemos que existe. Aí quando chega no Novo Testamento, nós temos também evidência de profetas que não foram canônicos e estão lá. Por que não falar? Por que não falar? De Ágabo, Atos capítulo 21. Teve duas evidências de Ágabo, profeta. E existe no Novo Testamento livro de Ágabo, carta de Ágabo. Ele não é canônico. Ele não estabeleceu nenhum livro que entrou na Escritura. Mas ele aparece como um profeta de Deus, com a profecia de Deus para o apóstolo Paulo. E apontando para o futuro. Eu já vi gente dizer que profecia não é falar sobre o futuro. Ágabo prevê o futuro para Paulo. Está lá em Atos. Profeta na igreja de Jerusalém. Então assim, nós tivemos os profetas canônicos. Hoje, o que é que nós não temos mais hoje? Vou te explicar. É o que muita gente confunde. O que é que nós não temos mais hoje? Profetas canônicos, não temos mais. Profecia canônica, não temos mais. Ou seja, um conteúdo profético ou uma voz profética que estabeleça uma norma escriturística para a igreja. Não temos e não precisamos, porque já temos a Bíblia. Entendeu como separar as coisas? Porque temos a Escritura. Então, profeta canônico, profecia canônica, não existe. Nunca mais vai existir. Porque a Escritura já foi fechada. No entanto, por que não precisamos mais? Deus não vai falar de outros meios? Mostrei a vocês que existem profetas canônicos e profetas de Deus que não entraram no cânon da Escritura. Não entraram. Você entendeu?
Pastor Luiz Canela, Luiz Cláudio Canela, um mito vivo, uma lenda viva de Vitória da Conquista. Eu vou estar aí, viu, nesse Abara Conquista, viu? Já fui convidado, eu vou. Um abraço, meu amigo. Então, o que acontece? Nós temos os profetas que não foram canônicos, os profetas canônicos, todos usados pelo Espírito de Deus, cada um com seu objetivo, com sua tarefa e com a sua função. É isso que a gente precisa entender, essa separação. Chegamos no Novo Testamento, e já mostrei evidência a você de profecia e profeta, sim, no Novo Testamento, mas aí entra outro detalhe. Quero falar com vocês aqui. Uma pessoa me respondeu, eu disse a vocês, eu respondo aqui com muito respeito, com muito carinho. Não existe, pastor, mais profecia. Porque o texto diz, e realmente isso está escrito, Mateus 11:13, os profetas, a lei e os profetas duraram até João. João, nesse texto aqui, é João Batista, ok? Vamos aplicar a hermenêutica, a interpretação bíblica. E se você não sabe, eu tenho um livro, que eu não tenho mais aqui exemplares, você pode comprar na Amazon, Hermenêuticos, um guia de interpretação bíblica. Quem quer esse livro, me peça o link que eu envio. Ensino tudo sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica. Você precisa desse livro. Está na Amazon. Terminar o livro, você me pede que eu te mando o link. Vamos interpretar o texto. A lei e os profetas duraram até João Batista. Aí tem gente que pensa, pronto, se está escrito que é até João Batista, depois de João Batista, ou seja, hoje, não tem mais profeta. Espera aí. Mas a gente tem profeta na Bíblia que veio depois de João Batista. Como fica essa história agora? A Bíblia está se contradizendo? A Bíblia está entrando em conflito, em confusão? Não. É interpretação. Quando a Bíblia diz a lei e os profetas duraram até João Batista, o que o autor está querendo dizer é o seguinte, que o anúncio da vinda de Jesus foi até João Batista. Ou seja, João Batista foi o último a falar sobre Jesus vem. Aquele que vem após mim é maior do que eu. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Profetas e profecias messiânicos. Messiânicos. Que falam sobre o Messias. E isso, o último foi João mesmo. Você entendeu? É o aspecto da profecia. É que perfil de profeta que foi até João? Profetas e profecias messiânicos. Aqueles que falaram sobre a vinda do Messias. O último foi João. Porque depois de João não precisaria mais, porque Jesus já tinha surgido, aparecido, nascido. Não é? Então veja bem. Aí depois de João Batista, nós temos as filhas de Filipe, profetas nomeados, depois de João Batista. Nós temos o profeta Ágabo, depois de João Batista. Nós temos também, inclusive, Efésios 4:11. O texto diz que Deus colocou na igreja, deu uns dons para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está lá, profeta. Diz que Deus colocou na igreja profeta. E esse texto é muito depois de João Batista. A Bíblia está entrando em contradição? Não. É uma questão de interpretação. É só isso. Interpretação. Então, quando você interpreta corretamente o tempo, o contexto, entende porque o autor disse aquilo, como ele disse aquilo, qual foi a sua intenção, está dentro de qual contexto aquilo ali, você compreende melhor as Escrituras. Entende? Então, nós temos profetas após. Entendeu o que eu falei desde o início? Profeta canônico, profeta não canônico, profeta no Novo Testamento após João Batista, mas vamos falar agora da uma treta grande, que aqueles que não acreditam em profetas e profecias hoje, uma treta grande. Sabe o que eles dizem? A pregação hoje é profecia. O pregador, quando está pregando, ele sim que é o profeta. Não existe profeta além disso. É a própria pregação e o ensino que a Bíblia fala de profecia. Quando a Bíblia fala de profecia, é a pessoa pregando, é a pessoa ensinando. Bestalhado, deixe de bestagem. Fala igual a gente fala aqui na Bahia. Todo pregador é um profeta. Isso é um fato. Porque ele está comunicando. Ele está compartilhando da maior profecia deste mundo. Então, todo pregador está exercendo o papel de um profeta. Está conclamando, está proclamando, está anunciando. Mas nem todo profeta é um expositor da palavra de Deus.
Todo pregador exerce a função de um profeta. Mas nem todo profeta é necessariamente um expositor das Escrituras. Ele pode estar sendo usado, né, o que não está pregando naquele momento, para quê? Uma mensagem instantânea, espontânea, pontual, específica. Agora vem a diferença do profeta que eu falei com vocês no início, quem está na live desde o começo, quem não está, está todo desorientado aí, tá? Mas depois eu vou deixar salvo, postar no YouTube também, você vê por completo. O profeta canônico e um profeta, uma profecia hoje. Algumas diferenças. É fácil a gente identificar. Eu anotei aqui para não esquecer nenhuma delas. O profeta canônico, aquele que estabeleceu, aquele que a sua voz se tornou um livro da Bíblia. Canônico, regra, norma, doutrina. O canônico, ele tem um aspecto inspirativo. Ele recebeu inspiração de Deus para isso. O profeta canônico, o teor da sua profecia é normativo ou doutrinário. Doutrinário. O que ele profetizou ficou registrado e se tornou norma, doutrina, discurso de Deus na terra. Aqui. Ok? Isaías, Jeremias, por exemplo. Você está em princípios para hoje. Outro aspecto do profeta canônico, a sua abrangência. A abrangência é para todo o povo de Deus. É para todas as pessoas. Todos os princípios que estão lá naqueles profetas do Antigo Testamento, esses princípios nos alcançam. Alcançam todas as pessoas, então a sua abrangência é diferente. E outro aspecto do profeta canônico, a temporalidade. O seu tempo. O que ele profetizou perpassa os tempos, a história, a geração, os séculos. Compreende? Não ficou preso ao tempo do profeta, o canônico. Só que o profeta não canônico, que também é usado pelo Espírito Santo num aspecto diferente do canônico, ele tem aqui fundamentos diferentes desse aqui. Inspiração também. Ele recebe esse sopro de Deus, esse mover de Deus para profetizar. Só que ele não é normativo nem doutrinário. Não é. É uma direção específica. É algo pontual. O que ele profetiza hoje não é uma norma, uma doutrina para toda a igreja na terra. Percebeu a diferença? Outro aspecto. O profeta de hoje, que não é canônico, mas é usado pelo Espírito Santo, a sua abrangência também é diferente. É diferente da abrangência do profeta canônico, que é geral. A abrangência do profeta não canônico, que também está sendo usado pelo Espírito de Deus, pode ser uma pessoa. A profecia pode ser para uma pessoa. A profecia pode ser para um pequeno grupo. A profecia pode ser para uma comunidade específica só. A abrangência é diferente. Outro aspecto, o tempo. Alguém profetizou algo, o não canônico, que foi, por exemplo, só para aquele tempo do século XVIII, só para aquele tempo do século XV, só para o tempo de hoje, século XXI. O tempo não é eterno. Para o profeta de hoje, é específico, é pontual, é espontâneo. Ele é tomado pelo Espírito de Deus para algo, para um fim. Não é para criar doutrina, não tem abrangência total, não tem normativa, não tem doutrina. Não é nada disso, gente. Vocês compreenderam agora, vocês que entraram aqui desde o começo da live, sei que estão compreendendo, falei detalhadamente, falei de maneira meticulosa, detalhada. Os retardatários que entraram aí por último, depois, vou deixar salvo, você ver do início para você entender. Para quando alguém criticar você, duvidar, você pode pegar meu vídeo, deixa que ele me xingue. Quer xingar você? Deixa que ele me xingue. Mande o meu vídeo para ele. Mande, olhe. Agora, que ele tenha coragem de assistir o vídeo do começo até o fim e ouvir toda a fundamentação bíblica que eu coloquei aqui. Ok? Vamos lá. Outra treta agora para finalizar. A pregação, como eu disse anteriormente, né? Eles falam que é a profecia. Que alguém profetizar é a própria pregação. Que se eu estou pregando, eu já estou profetizando. É aquilo que é a profecia, quando a Bíblia fala de profecia e profeta. São coisas distintas, gente, pelo amor de Deus. Repito, toda pessoa que está pregando está no papel de profeta, porque está anunciando, conclamando o povo à vontade de Deus, ao arrependimento, está proclamando a palavra de Deus. Mas nem todo profeta, nem toda profecia é uma exposição das Escrituras. Mas é uma exposição de um propósito de Deus, um propósito sobrenatural de Deus. Para algo específico, para um fim específico, para uma ocasião, para um momento, para um grupo ou para um indivíduo. Agora veja. Veja isso. Se profecia
é a pregação da palavra de Deus. Como fica esse texto? Primeira carta de Timóteo, só ouça. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Timóteo recebeu. 4,14, 1 Timóteo. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Quer dizer que alguém recebeu o dom de profecia através de uma pregação. Você está vendo que não se encaixa? Não se encaixa. Paulo está dizendo que Timóteo recebeu dom através de uma manifestação espontânea e sobrenatural profética. Isso aqui desconstrói alguém dizer que a profecia não é profecia. A profecia é quando alguém está pregando. Pelo amor de Deus, gente, são coisas distintas, são coisas diferentes. Eu vou repetir o que Paulo disse a Timóteo. Não despreze, 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. O presbítero foi usado pelo Senhor para colocar as mãos sobre Timóteo e ministrar profeticamente para ele um dom de Deus. Uma habilidade espiritual, uma habilidade sobrenatural. Como é que eu encaixo pregação nisso aqui? Não despreze o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por uma pregação. Você está vendo que pregação é uma coisa e profecia é outra? Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, eu não preciso falar muito, não é? Eu tenho quanto tempo aqui, por exemplo? Tenho 20 minutos. Foi o que eu falei com vocês aqui. Quem entrou desde o começo? Apresentei diversos textos bíblicos mostrando para vocês o que é profeta canônico, o que é profecia canônica, e o que é um profeta não canônico e uma profecia não canônica. Quem entrou atrasado, vou deixar salvo. Você vai no YouTube ou aqui, não sei onde eu vou deixar, e você assiste por completo. Deus usou os profetas canônicos do Antigo Testamento, onde suas profecias, seu conteúdo se tornaram doutrina e normativa. Estão aqui, é o profeta canônico, é o cânon fechado, tá? Mas temos na própria Escritura profetas que não foram canônicos, mas foram usados pelo Espírito Santo para expor uma vontade de Deus, para expor uma direção de Deus, para expor um propósito de Deus específico. Agora, o que é que eu tenho a alertar a todos vocês aqui? Tome cuidado onde você anda, com quem você anda, o que você escuta, as besteiras que você escuta. Porque se você anda com um monte de maluco espiritual, você vai ficar maluco. Você vai ficar desorientado, desequilibrado e vai parar no psiquiatra, amigo. Vai parar na terapia. Ande com pessoas maduras, com discernimento, com estrutura bíblica, com maturidade na fé. Pare de ficar subindo e descendo, a tarde de profecia, a tarde de profetada. Porque se o Senhor quiser falar com você através de uma profecia, de um profeta, o Espírito Santo conduzirá esta pessoa até você e vai proferir a ministração profética sobre sua vida. Você não precisa provocar Deus para isso acontecer, nem provocar as pessoas para isso acontecer. É Deus quem gera isso. Isso emana de Deus. Observe o que diz Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O Espírito Santo distribui dons no corpo conforme Ele quer e para o que for útil. Não é conforme nós queremos, é conforme o Espírito quer. Então, qualquer manifestação do Espírito de Deus por meio de dons, profecias, profetas, irmãos, isso parte de Deus. Não parte de nós, parte de Deus. Então, se você fica desorientado, subindo e descendo, tá? Na segunda da vitória, na terça do milagre, na quarta da restauração, na quinta do impossível, na sexta das causas difíceis, no sábado de aleluia, no domingo de não sei o quê, tá? Firme seus pés em um lugar estabelecido, em um lugar sólido, que tem exposição da palavra de Deus, que tem ensinamento, para que você deixe de ficar somente em Instagram, tá? Vendo e ouvindo um monte de maluco por aí, e ficar depois desorientado, fazendo do Instagram sua escola bíblica, fazendo do Instagram a palavra de Deus. Temos coisas excelentes no Instagram? Temos, como uma live dessa produtiva, edificante, que estou te ensinando. Tem outros pastores também, não somente eu, que ensinam. Você pode usar a rede social filtrando como uma ferramenta de ensino para a sua vida, com coisa boa, mas tem muito lixo na rede social. Tem muito lixo na internet. E onde você anda também, com quem você anda, onde você vai, qual é o ambiente que você frequenta.
para ficar ouvindo um monte de mentira, um monte de baboseira, né? Um monte de besteira, um monte de bobagem. Então, ande no lugar certo. Ande com as pessoas certas. Ande com gente que ora, que lê a Bíblia, que tem maturidade espiritual, que tem experiência com Deus. Irmãos, a vida não é só profecia, não. A vida não é só revelação, não. A vida não é só mundo espiritual, não. Tu é uma pessoa normal. Tu é um ser humano normal. Tu tem vida social. Vai orar, vai buscar a palavra de Deus, vai buscar maturidade espiritual. Tá? Que quando Deus quiser falar contigo de maneira sobrenatural, Ele vai ao seu encontro. Vou resumir dizendo isso. Ele vai ao seu encontro. Ezequiel está nas margens do rio Quebar, na Babilônia. Ele não pediu nada e o texto diz que Deus foi até ele e abriu os céus. E falou, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Moisés está lá tranquilo no deserto. Não foi atrás de nada, está trabalhando. Deus foi até Moisés, se revelou para ele numa sarça, de forma sobrenatural. Percebeu? Que Deus foi até as pessoas. Abraão está no canto dele quieto, na casa dele, na família dele. O Senhor aparece para Abraão e disse, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Jeremias está quieto lá, novinho. O Senhor se revela para Jeremias, filho do homem. Te coloquei como profeta diante das nações. O Senhor sempre foi até as pessoas. Gideão está lá malhando no trigo, o Senhor aparece, né? De maneira teofânica, através do anjo do Senhor, e começa a falar com Gideão e chama Gideão para uma missão. Então perceba, toda vez que Deus quis, Deus foi. Deus falou. Deus se revelou. Ninguém ficou esfregando como um gênio da lâmpada, fazendo pedidos para o Senhor aparecer. Não. Caminha, amigo. Caminha na maturidade. Caminha no discernimento com Deus. Caminha com os pés no chão. E Deus vai te honrar. Para de imaturidade. Para de ficar falando também que toda profecia não existe mais profeta. Só porque você teve uma experiência ruim. Se você teve uma experiência ruim é porque você andou num lugar errado. Você caminhou com as pessoas erradas. Você ouviu coisas de pessoas que não têm direcionamento de Deus, que não têm maturidade espiritual. Aí você teve uma experiência ruim. Aí você quer agora pegar todo o lixo que você viveu da experiência ruim e jogar em todo mundo que tem uma palavra verdadeira de Deus, legítima para a tua vida. Amém, igreja? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Vou deixar aberto. Faça. Faça alguma pergunta. Se me xingar, eu vou bloquear, viu? Alguém. Quem quer fazer alguma pergunta, quem quer complementar alguma coisa, faça. Tem uma caixinha aqui embaixo, aqui, tá vendo? De interrogação. Você clica, escreve que sua pergunta vai aparecer aqui, viu? Ou bota nos comentários aí. Deu para entender, gente? Profeta canônico, não canônico. Existem profetas hoje? Existe. Provê na Bíblia que existe. Existe profeta depois de João? Existiu. Provê na Bíblia que existe. Existiram profetas canônicos, sim, e não canônicos também na própria Bíblia, que profetizaram. Mostrei a vocês também. Tá? Então, assim, a Bíblia traz resposta para tudo. Se não tem perguntas, meu irmão, meus irmãos, foi só isso mesmo. A live, né, pastor Isaías, grande homem de Deus, entrou atrasado. Fica para a próxima. Vou deixar salva. Vou baixar a live. E aí você manda para quem você quiser. Posta nos seus stories. Manda para alguém, né? Estão pedindo continuação. Vai ter continuação. Em outro momento, viu? Tem uma pergunta aqui, gente. Deixa eu ver. Tinha que ser de Ícaro. Tinha que ser de um aluno meu. Eu tinha certeza que Ícaro ia lançar uma pergunta. Eu já falei, Ícaro. Tu entrou depois. Já falei de Ágabo já. Deixa eu ler a pergunta. Já falei, Ícaro, viu? Já falei. Ele está perguntando de Ágabo. Acho que tu entrou atrasado. Já falei já relatei de Ágabo já. Acho que tu entrou atrasado. Meus irmãos, um abraço, viu? Vou baixar, deixar salvo aí, depois você pode ouvir, se não ouviu todas. Se não ouviu todas. Deus te abençoe. Tchau, tchau.